E se a pessoa que você menos espera fosse, na verdade, a chave para um mundo que você jamais sonhou? Maria, uma faxineira dedicada, passava seus dias na luxuosa mansão de Roberto Albuquerque, um empresário conhecido por sua arrogância e riqueza. Todos os dias, ela se esforçava para manter a beleza daquele lar, mas era frequentemente ignorada pelos convidados que lotavam as festas extravagantes do proprietário. Enquanto eles se banqueteavam em sorrisos e risadas, Maria se sentia invisível, uma sombra que apenas limpava e organizava, sem receber um olhar ou palavra de reconhecimento. Em uma noite de gala, enquanto a música vibrava e as luzes brilhavam, Maria se viu no meio de mais uma celebração repleta de opulência. Ela se movia com graça, mas seu coração pesava ao ouvir os comentários desdenhosos de Roberto, que, em um momento de desprezo, decidiu humilhá-la publicamente. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela. Zombando de sua aparência simples e de sua origem humilde, Roberto parecia se divertir ao menosprezar a mulher que, apesar de seu trabalho duro, nunca deixara de sonhar com uma vida diferente. Mas em um instante que parecia sair de um conto de fadas, o inesperado aconteceu. Uma das convidadas mais importantes, uma mulher elegante e cheia de presença, se levantou e, com voz firme, revelou que Maria era, na verdade, uma herdeira de uma fortuna milionária, perdida de sua família há décadas. A sala ficou em silêncio, e os rostos que antes riam agora estavam em choque. As palavras da mulher expuseram a verdadeira face de Roberto, fazendo com que todos percebessem a crueldade que ele tinha demonstrado. Agora, Maria se via diante de uma encruzilhada. Ela tinha a chance de mudar sua vida, de deixar para trás o anonimato que sempre a acompanhara. Mas como ela poderia enfrentar essa nova realidade? A ideia de se tornar parte da elite a aterrorizava, e a dúvida a consumia. Viver em um mundo que a havia tratado com desprezo seria uma tarefa difícil. Maria precisava refletir sobre o que realmente desejava: permanecer no mundo que conhecia ou se permitir explorar um futuro que poderia ser brilhante, mas também repleto de desafios. Desde pequena, Maria sempre sonhou em ter uma vida melhor. Ela se lembrava das noites em que olhava para as estrelas e desejava uma mudança, um futuro onde ela não fosse apenas uma faxineira, mas alguém com um lugar e significado no mundo. O sonho de ser reconhecida e respeitada sempre a guiou, mesmo quando a realidade parecia cruel e implacável. Agora, com a revelação de sua verdadeira identidade, esse sonho parecia mais próximo do que nunca, mas a dúvida sobre como alcançá-lo a mantinha em um estado de confusão. Enquanto Maria ponderava sobre suas opções, pequenas interações com os convidados começaram a moldar suas decisões. Alguns, que antes haviam ignorado sua presença, agora a olhavam com curiosidade e respeito. Outros, no entanto, revelavam um olhar de desprezo por sua antiga posição, como se sua nova identidade a tornasse uma intrusa. Essas dinâmicas a faziam refletir sobre o verdadeiro valor das relações humanas e o que significava ser aceito. O que Maria faria a seguir? Enfrentaria o mundo da elite, desafiando todos aqueles que um dia a desprezaram, ou escolheria a segurança do anonimato, onde sempre se sentiu à vontade? O dilema a consumia, mas uma coisa era certa: a vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. A jornada de Maria estava apenas começando, e cada passo que ela desse a aproximaria de um destino que havia sonhado por toda a sua vida. Maria sentia o peso dos olhares sobre si, mas também uma onda de curiosidade crescente. A revelação de sua verdadeira identidade parecia ter mudado a atmosfera da festa, mas o que isso significava para ela? As palavras da mulher elegante reverberavam em sua mente, como um eco distante de um sonho que ela quase esquecera. A ideia de ser uma herdeira era assustadora, mas a possibilidade de ser respeitada e reconhecida a atraía, como uma luz em meio à escuridão. Enquanto tentava processar a nova realidade, Maria notou que alguns convidados se aproximavam. Um deles era Ana, uma amiga de Roberto, que sempre a tratara com indiferença. Agora, Ana sorria, tentando se mostrar simpática. Maria, não sabia que você era parte de uma família tão influente. Isso é incrível! Você deve nos contar mais sobre sua vida, disse ela com um tom que parecia forçado. Maria percebeu a hipocrisia nas palavras de Ana, que antes a desprezara. O sorriso de Ana não era sincero. Era uma tentativa de se conectar com alguém que agora poderia trazer vantagens. Maria sorriu de volta, mas sentiu um frio na barriga. Não sei o que dizer. Eu só estou tentando entender tudo isso, respondeu, sua voz trêmula.
A dúvida a consumia. Ela queria ser vista como uma pessoa, não apenas como uma herdeira. O que realmente significava ser parte daquela elite que a havia ignorado por tanto tempo? Enquanto isso, Roberto, ainda ruborizado pela humilhação que havia causado, observava de longe, com uma expressão de desdém. Ele não estava disposto a aceitar que alguém que considerava inferior agora poderia se tornar uma igual. A arrogância dele era um obstáculo que Maria teria que enfrentar. Ela sentiu um ímpeto de raiva, mas também de medo. Como poderia desafiar um homem tão poderoso? A imagem de sua antiga vida, com todas as suas dificuldades, parecia mais confortável do que o novo mundo que agora se apresentava. Nos dias seguintes, Maria se afastou da mansão, precisando de um tempo para refletir. O vínculo entre sua antiga vida e a nova identidade a confundia. Ela ainda se via como a mulher que limpava os pisos, que organizava as festas, mas agora o mundo à sua volta a desafiava a se ver de maneira diferente. A ideia de se tornar uma figura pública, de ser respeitada e admirada, fazia seu coração pulsar mais rápido, mas a sombra do desprezo de Roberto a seguia como um fantasma. Em uma tarde ensolarada, Maria decidiu visitar um parque próximo, um lugar que sempre a acalmara. Enquanto caminhava, suas lembranças a levaram de volta à infância, quando sonhava com uma vida cheia de possibilidades. Ela se lembrou de sua avó, que sempre dizia: Maria, o que está dentro de você é mais importante do que o que os outros veem. Aquela frase ressoava em seu coração, trazendo uma centelha de esperança. Foi então que conheceu Lucas, um artista de rua que estava pintando um mural vibrante em uma das paredes do parque. Ele tinha um jeito caloroso, e seus olhos brilhavam com paixão. O que você acha? Estou tentando capturar a essência da liberdade, disse ele, enquanto Maria parava para observar. Ela se sentiu atraída pela autenticidade dele, algo que parecia escasso no mundo da elite. É lindo. Parece que você entende a luta pela liberdade, respondeu Maria. E Lucas sorriu, percebendo que ela também tinha uma história. Eles começaram a conversar, e Maria descobriu que Lucas havia enfrentado muitos desafios em sua vida. Ele havia sido rejeitado por sua família por escolher a arte como profissão, mas nunca tinha se deixado abater. A vida é uma tela em branco, e nós somos os artistas, disse ele. Aquela frase ficou gravada na mente de Maria. A conexão entre eles cresceu, e a cada conversa, Maria se sentia mais segura. Lucas a encorajava a explorar sua nova identidade, a não temer o desprezo dos outros, mas a se concentrar em quem ela realmente era. Você não precisa se encaixar nos moldes que os outros fazem. Seja você mesma, e as pessoas que realmente importam vão reconhecer seu valor, ele dizia. Entretanto, o retorno à mansão era inevitável. Maria sabia que, tarde ou cedo, teria que enfrentar Roberto novamente. A lembrança do desprezo dele a fazia hesitar. E se ela falhasse? E se todos os olhares que agora a respeitavam se transformassem em zombarias novamente? A insegurança a envolvia como um manto pesado. Certa noite, Maria decidiu confrontar Roberto. Ele estava organizando um evento importante, e ela soube que era a oportunidade perfeita. Quando entrou na sala, todos estavam reunidos, rindo e conversando. Maria respirou fundo. Roberto, precisamos conversar, disse ela, sua voz firme, mas o coração acelerado. O olhar dele se endureceu e os murmúrios cessaram. O que você quer, Maria? Estou muito ocupado. A humilhação não estava longe, mas ela se lembrou de Lucas e de suas palavras sobre autenticidade. Quero que você saiba que sou mais do que você pensa. Eu sou uma mulher com sonhos e ambições, e não vou deixar que você me diminua. As palavras dela ecoaram na sala, e Maria percebeu que, por trás do medo, havia uma força que ela nunca soubera que possuía. A tensão estava palpável. Os olhares dos convidados se alternavam entre surpresa e curiosidade. A batalha interna de Maria a tornava vulnerável, mas também a empoderava. Ela estava começando a perceber que o caminho para a liberdade e o reconhecimento exigia coragem, e mesmo que o futuro fosse incerto, ela estava disposta a lutar por ele. A tensão na sala era quase palpável, e todos os olhares estavam fixos em Maria. Ela sentia o coração pulsar forte no peito, como se quisesse escapar. O desprezo que havia visto nos olhos de Roberto estava ali, mais intenso do que nunca. Mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de determinação que a impulsionava para a frente. Você não pode me menosprezar apenas porque eu era diferente antes, disse ela, suas palavras carregadas de emoção. Roberto cruzou os braços, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Diferente? Você sempre foi uma funcionária, Maria. Não se esqueça disso. A sala ficou em silêncio,
e a humilhação parecia se espalhar como uma névoa densa. Maria sentiu a pressão de todos os olhares, a expectativa de que ela recuasse. Mas, em vez disso, ela respirou fundo e se lembrou de Lucas, do artista de rua que a havia ajudado a enxergar seu valor. Eu não sou apenas o que você vê. Eu sou mais do que isso, ela afirmou, sua voz mais firme agora. E estou aqui para ficar. A determinação em suas palavras parecia surpreender a todos, até mesmo a si mesma. Mas logo, a insegurança a invadiu novamente. E se ela tivesse falhado? E se ninguém a respeitasse de verdade? Roberto não estava disposto a ceder. Com um gesto desdenhoso, ele respondeu: Você acha que pode se impor aqui? Essa é a minha casa e as regras são minhas. O tom de sua voz era cortante, e Maria percebeu que estava prestes a entrar em uma batalha que poderia ter consequências sérias. O medo a envolveu novamente, como um cobertor pesado. Ela se virou para sair, mas algo dentro dela a fez hesitar. A ideia de voltar ao seu antigo papel, de se esconder nas sombras, a apavorava. Não vou me deixar intimidar, pensou. Era uma batalha interna que a consumia, e ela sabia que precisava encontrar uma maneira de se afirmar. Nos dias que se seguiram, Maria se sentiu perdida. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, e ela começou a questionar sua decisão de enfrentar a elite. A pressão social a fazia duvidar de seu valor. No entanto, ela também pensava em Lucas, em como ele havia acreditado nela. A amizade deles floresceu, mas Maria percebeu que a cada dia, a distância entre as duas vidas aumentava. Lucas, por outro lado, estava lutando contra seus próprios demônios. Ele precisava de dinheiro para sustentar sua arte e, às vezes, se via obrigado a aceitar trabalhos que não respeitavam sua integridade. Maria viu a frustração em seus olhos quando ele falava sobre as pessoas que não valorizavam o que ele fazia. Às vezes, sinto que estou vendendo minha alma, confessou ele em uma tarde tranquila no parque. Aquela frase atingiu Maria como um soco no estômago, fazendo-a refletir sobre o preço que estava disposta a pagar pela sua nova vida. Enquanto isso, Roberto não desistia facilmente. Ele começou a espalhar rumores sobre Maria, insinuando que ela estava apenas tentando se aproveitar da situação. Os convidados, que antes a olhavam com curiosidade, agora pareciam hesitar. O desprezo voltou a se infiltrar no ambiente, e Maria se viu isolada novamente. O medo de se expor a deixava angustiada. Eu não sou uma impostora, ela repetia para si mesma, mas a dúvida continuava a crescer. Um dia, durante uma visita à mansão, Maria encontrou um antigo amigo de Roberto, Tomás, que a cumprimentou com um sorriso. Você está diferente, Maria. O que aconteceu? Perguntou ele, com um ar de genuína curiosidade. Maria hesitou. Ao mesmo tempo em que queria contar sobre suas mudanças, sentia que não poderia confiar em ninguém ali. O medo de ser julgada a paralisou. Nada, apenas estou me adaptando, respondeu, tentando soar despreocupada. As palavras de Tomás, porém, a deixaram inquieta. Você sabe que as pessoas gostam de você, não é? Não deixe que os comentários de Roberto a afetem. Aquela afirmação a fez questionar se realmente havia amigos ali, ou se todos estavam apenas esperando para ver seu fracasso. O peso da solidão se fez presente, e Maria percebeu que estava começando a se afastar não só de Roberto, mas de tudo o que conhecia. As semanas passaram, e a pressão começou a afetar sua saúde mental. Maria se sentia exausta, presa entre a velha vida e a nova identidade que estava tentando construir. Em uma noite, enquanto olhava para o espelho, ela não conseguiu reconhecer a mulher que estava diante dela. Quem sou eu, realmente? Murmurou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. A dúvida a consumia, e a ideia de falhar parecia mais real do que nunca. Com a ajuda de Lucas, ela decidiu dar um passo à frente e confrontar seus medos. Você precisa mostrar quem você é, não quem eles querem que você seja, ele disse, incentivando-a a se inscrever em uma exposição de arte local. Maria hesitou, mas a ideia de expressar sua verdadeira essência a atraía. No entanto, a sombra de Roberto ainda a seguia, e o receio de ser rejeitada a fez hesitar. Finalmente, chegou o dia da exposição. Maria estava nervosa, o coração batendo descontroladamente. Ela havia escolhido uma pintura que representava sua jornada, a luta entre sua antiga vida e a nova. Ao entrar no espaço, percebeu que muitos dos convidados eram amigos de Roberto. O olhar deles a fez sentir como se estivesse exposta, vulnerável. No entanto, ao olhar para a tela, algo dentro de Maria despertou. Eu fiz isso, pensou, e pela primeira vez,
sentiu um fio de coragem. O que começou como um sonho distante agora era uma realidade diante dela. As reações dos convidados eram variadas. Alguns admiravam, outros cochichavam. Mas no fundo, Maria sabia que a verdadeira batalha era consigo mesma. A tensão aumentou quando Roberto chegou, seus olhares se cruzando. Ele parecia ansioso para desferir um golpe, mas Maria se manteve firme. Você não vai me derrubar, ela pensou, segurando a respiração. O que quer que ele dissesse, ela estava pronta para enfrentar. A luta interna ainda estava lá, mas agora havia uma nova força em seu coração. Maria sentiu que estava finalmente no caminho certo, e com cada passo que dava, ela se lembrava de que o valor não vinha do que os outros pensavam, mas de quem ela realmente era. E mesmo que a vitória não estivesse garantida, era a jornada de autodescoberta que realmente importava. A sala da exposição estava cheia, e a atmosfera pulsava com uma mistura de expectativa e apreensão. Maria estava nervosa, sentindo como se cada olhar estivesse cravado nela, avaliando-a, julgando-a. Quando Roberto entrou, sua presença parecia apagar um pouco da luz que havia se acendido nela. Ele era tudo o que ela temia, e ao mesmo tempo, tudo o que desejava superar. Enquanto os convidados se moviam ao redor das obras de arte, Maria sentiu seu coração acelerar. Ela olhou para sua pintura, uma representação vívida de sua jornada, cheia de cores vibrantes que simbolizavam suas emoções, suas lutas, suas vitórias e derrotas. Era a primeira vez que expunha uma parte tão íntima de si mesma. E se eles não gostarem? Pensou, e a dúvida começou a se infiltrar em sua mente novamente. O momento em que Roberto se aproximou da pintura foi decisivo. Ele olhou para a obra com um sorriso sardônico. É interessante como você tenta se mostrar como alguém que não é, ele disse, sua voz ressoando com desdém. Aquilo era um golpe direto. As palavras cortaram como uma faca, fazendo com que Maria se sentisse exposta, vulnerável. A humilhação se acumulou em seu peito, e a pressão do ambiente quase a fez desmoronar. Mas em vez de se deixar levar pela dor, algo dentro dela se acendeu. O que Roberto disse, embora cruel, também a fez refletir. Ela não estava tentando ser alguém que não era. Estava tentando ser verdadeiramente ela mesma, apesar do que ele pensava. A luta entre sua antiga identidade e a nova vida que estava tentando construir era um tema central em sua pintura. E ao olhar para a obra, ela percebeu que, de fato, havia uma beleza inegável em sua vulnerabilidade. Você não sabe nada sobre mim, Maria respondeu, sua voz mais forte do que ela esperava. Essa pintura é sobre a luta por ser quem eu sou, apesar de pessoas como você. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para ela. O que começou como um momento de vergonha transformou-se em uma declaração poderosa. Maria sentiu a energia na sala mudar, e a incerteza que a dominava começou a se dissipar. O olhar de Roberto endureceu, mas Maria não recuou. Ela percebeu que ele não era a fonte de seu valor. Ele poderia tentar derrubá-la, mas ela já estava se levantando. O que antes parecia uma batalha perdida, agora estava se transformando em uma oportunidade de mostrar sua força. O medo de ser rejeitada ainda estava lá, mas ele foi substituído por algo mais forte, a determinação de ser fiel a si mesma. A tensão continuou a flutuar no ar, mas Maria estava pronta para enfrentar as consequências. Ela se lembrou das palavras de Lucas, que sempre a incentivava a aceitar suas imperfeições e a se valorizar. O verdadeiro sucesso não é a aprovação dos outros, mas a aceitação de quem você é, ele costumava dizer. Naquele momento, Maria entendeu que o verdadeiro sucesso era se permitir ser autêntica, independentemente da opinião de Roberto ou de qualquer outra pessoa. Enquanto os murmúrios começavam a se dissipar, Maria decidiu que não iria deixar que a negatividade de Roberto a definisse. A ideia de falhar ainda pairava em sua mente, mas agora ela via a falha não como um fim, mas como uma parte do processo. Se não tentar, nunca vou saber do que sou capaz, pensou, e essa epifania a encorajou a seguir em frente. A partir daquele instante, Maria começou a se libertar das correntes que a prendiam ao medo e à insegurança. Ela não estava apenas lutando contra Roberto. Estava lutando contra toda a história que havia se construído em cima de sua vida. O que antes parecia ser uma batalha perdida, agora se tornava um testemunho de sua força e resiliência. Após o confronto, Maria sentiu uma onda de alívio misturada com um novo tipo de medo, o medo do desconhecido. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas estava disposta a enfrentá-la. O que a esperava seria um recomeço, e essa ideia não a apavorava mais.
Em vez disso, encheu seu coração de esperança. O evento da exposição não era apenas uma oportunidade de mostrar sua arte, mas também um momento de autodescoberta. Maria percebeu que a verdadeira vitória não estava em ser aceita por todos, mas em aceitar a si mesma. A luta interna que antes a consumia agora parecia um pouco mais leve. Ela não precisava da aprovação de Roberto ou de qualquer outra pessoa para validar seu valor. Ao olhar ao redor, Maria viu que alguns convidados estavam admirando sua pintura, enquanto outros pareciam intrigados. Mesmo que ainda houvesse olhares de julgamento, havia também sorrisos de apoio. E naquele instante, ela percebeu que, mesmo em meio à adversidade, havia espaço para amizade e compreensão. A jornada de Maria estava longe de terminar, mas ela sabia que havia dado um passo significativo em direção à sua verdade. O medo que antes a paralisava, agora se misturava a uma emoção mais poderosa, a coragem. E com isso, ela decidiu que não ia se afastar mais de quem realmente era. A vida que ela desejava estava à sua frente, e era hora de abraçar tudo o que estava por vir, mesmo que isso significasse lidar com os desafios dos dias que ainda estavam por vir. Após o confronto com Roberto, Maria se sentiu como se tivesse atravessado uma linha invisível. A sensação de liberdade a envolvia, mas ao mesmo tempo, uma nova onda de dúvidas começava a se instalar. O que ela havia feito parecia grandioso, mas e se isso não fosse suficiente? E se, no final, ninguém realmente a entendesse? Nos dias seguintes à exposição, Maria se viu refletindo sobre sua jornada. Ela caminhava pelas ruas da cidade, observando os rostos das pessoas que passavam, cada um com suas próprias histórias e batalhas. Às vezes, um olhar amigo a encorajava, mas outras vezes, um olhar indiferente a fazia questionar se realmente havia progredido. Em uma dessas caminhadas, ela encontrou Lucas, seu amigo de longa data. Ele sempre teve uma habilidade especial para perceber como ela se sentia. "Oi, Maria, como você está se sentindo após a exposição?" Lucas perguntou. Seu tom era acolhedor e compreensivo. Maria hesitou, os pensamentos a martelando. "Sinto que fiz algo importante, mas... não sei." A crítica do Roberto ainda ecoa na minha cabeça. Às vezes me pergunto se ele não tem razão. Lucas franziu a testa, como se estivesse processando suas palavras. "Mas você não fez isso por ele. Fez por você, não fez?" "Sim, mas... e se as pessoas não entenderem? E se a minha arte não for boa o suficiente?" O medo de fracassar parecia querer dominar seus pensamentos novamente. "Maria, você precisa lembrar que a arte é subjetiva. O que importa é o que você sente ao criá-la. Você não pode medir seu valor com a opinião de uma única pessoa." Lucas falava com uma convicção que a acalmava, mas a dúvida ainda persistia. Ela se lembrou das palavras dele durante a exposição, quando ele havia elogiado sua coragem em expor sua vulnerabilidade. "Você está certo, mas é difícil não se importar com o que os outros pensam." Lucas a observou por um momento, antes de continuar. "Talvez o que você precise agora seja um tempo para refletir. Tente se reconectar com o que realmente importa para você, sem se preocupar com o que os outros pensam." Maria se despediu de Lucas e decidiu que, ao invés de se deixar levar pela insegurança, ela iria explorar sua arte de uma maneira nova. Ela começou a trabalhar em novos projetos, mas desta vez, sem o peso da expectativa. Cada pincelada era uma oportunidade de se redescobrir. No entanto, o impacto do que aconteceu na exposição não se restringiu apenas a Maria. Os convidados que haviam testemunhado o confronto começaram a discutir o evento em seus círculos sociais. Algumas pessoas ficaram impressionadas com a coragem de Maria, enquanto outras ainda se perguntavam sobre a validade de suas emoções expostas na tela. Entre essas pessoas estava Clara, uma artista emergente e admiradora do trabalho de Maria. Clara ficou intrigada pela força que Maria demonstrou e decidiu entrar em contato com ela. "Oi, Maria, eu estava na sua exposição. O que você fez foi incrível. Você realmente se destacou, mesmo diante da adversidade." Clara disse com um brilho nos olhos. Maria sorriu, um pouco surpresa com o elogio. "Obrigada, Clara. Foi um momento difícil, mas eu sinto que de alguma forma me libertei. Você sabe, eu sempre admirei sua arte, mas agora vejo que você também é uma pessoa forte. Ser capaz de se colocar em uma posição vulnerável é uma grande conquista." Clara continuou, sua admiração evidente. A conversa entre as duas se transformou em uma amizade inesperada. Clara se tornou uma aliada e uma fonte de apoio para Maria. Elas começaram a se encontrar regularmente, discutindo arte, sonhos e medos.
Clara ajudou Maria a perceber que sua vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Enquanto isso, Maria começou a se sentir um pouco mais segura em relação à sua arte. Ela passou a experimentar novas técnicas e temas, explorando sua identidade de maneiras que nunca havia considerado antes. Com cada nova obra, o peso da crítica de Roberto parecia se dissipar, e a confiança dela começava a crescer. Por outro lado, Roberto, ao ver o impacto que suas palavras tiveram, começou a refletir sobre sua própria vida. O que ele havia dito a Maria não era apenas uma crítica à arte dela, mas um reflexo de suas próprias inseguranças. Ele percebeu que havia se tornado alguém que frequentemente julgava os outros para se sentir melhor consigo mesmo. Essa realização o fez questionar suas próprias escolhas e sua relação com a arte. Em um dia inesperado, Roberto decidiu se aproximar de Maria. Oi, Maria. Eu gostaria de pedir desculpas pelo que disse na exposição. Não foi justo, e na verdade eu estava lidando com minhas próprias frustrações. Ele começou um pouco hesitante. Maria olhou para ele, sentindo uma mistura de emoções. Agradeço a sua sinceridade, Roberto. Suas palavras me machucaram, mas também me fizeram perceber que eu precisava me valorizar, independentemente do que você ou qualquer outra pessoa pensasse. Eu entendo. Às vezes a gente se perde e acaba se tornando a pessoa que não gostaria de ser. Estou tentando mudar isso, ele disse com um olhar genuíno. Maria assentiu, percebendo que todos estavam em suas jornadas pessoais de crescimento e transformação. Todos nós estamos, não é? E isso é o que nos torna humanos. A conversa entre eles foi um marco. A tensão que existia antes começou a se dissipar, e embora não fossem amigos, havia um respeito mútuo que se formou. Maria percebeu que a mudança realmente acontecia quando as pessoas estavam dispostas a confrontar seus próprios demônios e aprender com eles. Com o passar do tempo, Maria se tornou mais forte e mais confiante em sua arte e em quem era. Ela aprendeu que o caminho da autodescoberta é repleto de desafios, mas também de beleza. Ao lado de Clara e até mesmo com Roberto, ela começou a ver a vida sob uma nova luz. A jornada não havia acabado, mas cada passo a levava em direção a um futuro onde ela podia ser verdadeiramente livre para ser quem era. Nos dias seguintes à exposição, Maria começou a descobrir um novo caminho. A sensação de liberdade que a havia envolvido após o confronto com Roberto não se dissipou, mas se transformou em uma força que a impulsionava a se explorar mais. Ela decidiu que não deixaria que as críticas a definissem. Ao invés disso, cada pincelada que ela dava em suas novas obras se tornava uma afirmação de sua própria identidade. Certa manhã, enquanto trabalhava em uma tela grande, ela se lembrou da conversa com Lucas. Ele havia falado sobre a importância de se reconectar com o que realmente importava. Maria decidiu que, a partir daquele dia, cada obra seria uma expressão de seus sentimentos mais profundos. Com isso em mente, ela começou a experimentar com cores vibrantes, texturas e formas que refletiam sua jornada emocional. Cada nova criação era um pequeno passo em direção ao seu crescimento interior. Em um momento de inspiração, ela se deitou no chão do estúdio e olhou para o teto, pensando nas falhas que havia cometido no passado. Ela percebeu que cada erro, cada crítica, havia contribuído para a artista que estava se tornando. As falhas são os tijolos da minha fundação, pensou. E com essa nova perspectiva, Maria começou a ver suas experiências de forma diferente. Ela não era mais uma vítima das opiniões alheias, mas uma criadora que usava suas vivências para se fortalecer. Algumas semanas depois, Maria encontrou Clara em uma cafeteria. Elas costumavam se encontrar ali para discutir arte e seus sonhos. Como está sua nova série? Clara perguntou, com um sorriso animado. Estou começando a sentir que estou realmente me encontrando. Cada obra é um pedaço de mim, e isso é libertador. Maria respondeu, seu olhar brilhando. Sabe, eu costumava me preocupar demais com o que os outros pensavam, mas agora estou tentando fazer arte que me faça feliz. Clara concordou. A arte é um reflexo do que somos. Quando você cria a partir do coração, isso ressoa com as pessoas, mesmo que não percebam imediatamente. Essas palavras de Clara ajudaram Maria a solidificar sua nova abordagem. Ela percebeu que o sucesso não se tratava apenas de conquistar prêmios ou reconhecimento, mas de estar em harmonia consigo mesma e com suas criações. Maria começou a se sentir mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Enquanto isso, Roberto também estava em uma jornada de autoconhecimento. Ele havia se afastado do mundo das críticas e começou a refletir sobre suas ações. Um dia, ele decidiu visitar uma galeria de arte, e ao ver obras de artistas que expressavam suas vulnerabilidades,
Sentiu-se tocado. Ele percebeu que, ao criticar Maria, havia projetado suas próprias inseguranças. Essa epifania o levou a buscar uma conversa sincera com ela. Quando Roberto se aproximou de Maria novamente, ela estava nervosa, mas também curiosa. Maria, eu realmente sinto muito pelo que disse. Eu estava errado. O que você fez foi incrível. Ele começou, olhando nos olhos dela. Ela o ouviu atentamente. Agradeço a sua sinceridade, Roberto. Suas palavras me machucaram, mas também me mostraram que eu precisava me valorizar acima das opiniões alheias. O diálogo entre eles foi um divisor de águas. Maria percebeu que Roberto estava disposto a mudar, e isso a fez sentir-se mais forte. Todos nós estamos aprendendo, não é? E isso é o que nos torna humanos, ela disse, sentindo uma conexão diferente naquele momento. Com o passar do tempo, a amizade entre Maria e Clara se solidificou. Elas decidiram fazer uma exposição juntas, unindo seus estilos e visões. O trabalho colaborativo foi um reflexo do crescimento de ambas. Maria se sentia apoiada e inspirada, e Clara se tornava uma parceira criativa, que a ajudava a explorar novas ideias. Durante o processo, Maria começou a entender que as amizades inusitadas podiam trazer luz aos momentos mais sombrios. A exposição foi um sucesso, não apenas em termos de público, mas também em termos de conexão emocional. As pessoas que visitaram a galeria deixaram comentários sobre como a arte de Maria e Clara as havia tocado. Aquela validação foi um combustível para Maria, que agora se sentia mais confiante do que nunca. Num final de tarde, enquanto caminhava para casa, Maria percebeu como a vida havia mudado. Ela não apenas superou os medos que a paralisavam, mas também começou a abraçar seus defeitos e limites. O que antes eram barreiras, agora eram apenas partes de sua jornada. Ela sorriu, lembrando-se de todas as lições que havia aprendido. A vida era uma tapeçaria rica e complexa, onde cada fio tinha seu papel. Com o tempo, Maria percebeu que o verdadeiro valor estava nas relações que cultivava e na paz interna que havia encontrado. Sua arte era um reflexo disso, e ela estava pronta para continuar essa jornada, cada vez mais livre e confiante, sabendo que as críticas e os desafios eram apenas trampolins para o crescimento. O futuro se abria diante dela, e com cada passo, Maria se tornava não apenas uma artista, mas uma mulher que se aceitava plenamente. Nos dias que antecederam a exposição conjunta, Maria sentia uma mistura de excitação e ansiedade. A expectativa de mostrar seu trabalho ao público a deixava animada, mas as memórias das críticas de Roberto ainda a atormentavam. Ela se perguntava se realmente havia mudado, se sua arte agora refletia quem ela era de verdade. Com cada pincelada, tentava convencer a si mesma de que estava pronta, mas uma sombra de dúvida sempre aparecia. Na véspera da abertura da exposição, enquanto organizava suas obras na galeria, a insegurança a envolveu como uma neblina. As vozes de sua mente começaram a ressoar. E se ninguém gostar? E se as pessoas ainda a virem como uma artista sem talento? Maria respirou fundo, deixando o ar frio entrar em seus pulmões, tentando afastar esses pensamentos. Ela se lembrou de Clara, que a encorajava a ver a beleza em sua vulnerabilidade. A arte é feita de emoções, não de perfeição, Clara sempre dizia. No entanto, quando a noite da exposição chegou, a tensão estava palpável. A galeria estava cheia de pessoas, e Maria sentiu seu coração acelerar. Ela via rostos conhecidos e desconhecidos, todos ali para ver suas obras. Clara estava ao seu lado, sorrindo e conversando com os visitantes, mas Maria se sentia paralisada. O medo a dominava, e a ideia de que suas criações poderiam ser vistas como falhas a deixava em um estado de pânico. No momento em que uma crítica famosa entrou na galeria, Maria sentiu um frio na barriga. O homem era conhecido por suas opiniões rigorosas e implacáveis. Ele parou diante de uma de suas telas e a analisou com um olhar crítico. Maria prendeu a respiração, seu estômago revirando. O que ele diria? A pressão era imensa. Clara percebeu a mudança na expressão de Maria e tomou sua mão. Não deixe que o medo te impeça. Você é mais forte do que imagina. Lembre-se do que aprendeu. Ela sussurrou. As palavras de Clara ecoaram na mente de Maria, mas a dúvida ainda persistia. Ela sentia que estava na beira de um precipício, prestes a cair ou a voar. Finalmente, o crítico começou a falar. Esta obra é interessante, mas... E as palavras dele se tornaram um zumbido distante. Maria sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que ele diria a seguir poderia quebrar todos os seus esforços, tudo pelo que ela havia lutado. Mas, em vez de se esconder, algo dentro dela começou a se agitar.
uma centelha de coragem. Maria decidiu que não permitiria que o medo a dominasse. Ela se lembrou das falhas do passado que a tinham moldado e do quanto havia crescido. Com um impulso, ela se aproximou do crítico. Posso perguntar o que você sente ao ver minha obra? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza nela que ela não sabia que possuía. O crítico olhou surpreso, mas seus olhos brilharam com um toque de respeito. Bem, o que sinto é que você está buscando algo, uma verdade pessoal, talvez? Ele respondeu, e Maria percebeu que ele não estava ali apenas para criticar, mas também para entender. A tensão no ar começou a dissipar-se. O diálogo fluiu, e Maria começou a se abrir sobre sua jornada, suas inseguranças e a transformação que havia experimentado. O crítico, em vez de descer o martelo, começou a refletir sobre a coragem que ela mostrava ao expor sua alma através da arte. Enquanto conversavam, Maria sentiu uma onda de realização. Ela não estava mais lutando contra suas falhas, estava se abraçando como artista. Ali, no coração da galeria, cercada por pessoas, ela se deu conta de que o valor da arte não estava apenas em agradar a todos, mas em ser genuína. Cada pincelada era um pedaço de seu coração, e isso era suficiente. Quando a noite chegou ao fim, Maria olhou ao redor. Os visitantes estavam tocados, alguns até emocionados, e ela percebeu que havia feito o que se propôs. Construiu uma ponte entre sua arte e o público, e isso era mais valioso do que qualquer prêmio. Naquele momento, Maria não apenas superou suas inseguranças, mas também se reconectou com sua essência. Ela havia enfrentado o medo de ser rejeitada, e em vez de recuar, decidiu avançar. As lições que aprendeu durante sua jornada se mostraram mais profundas do que imaginara. Ao olhar para Clara, que a observava com um sorriso orgulhoso, Maria sentiu que a amizade delas havia se fortalecido ainda mais. Elas haviam enfrentado juntas a jornada do autoconhecimento, e agora estavam mais unidas do que nunca. Maria percebeu que a verdadeira riqueza não estava na fama ou no reconhecimento, mas nas conexões que havia feito e na autenticidade que agora carregava. Naquela noite, quando Maria voltou para casa, sentiu-se leve. Ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora estava preparada para enfrentá-los. Com cada passo, ela se tornava mais forte e mais confiante. A arte, assim como a vida, era um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e Maria estava pronta para abraçar tudo o que isso significava. Na manhã seguinte à exposição, Maria acordou com um leve sorriso nos lábios. O brilho do sol filtrava-se pelas cortinas, e a sensação de alívio ainda ecoava em seu peito. Na noite anterior, ela não apenas havia mostrado suas obras, mas também se revelado a si mesma. A conversa com o crítico a havia libertado de um peso que carregava há muito tempo. Ela se sentia mais confiante, não apenas como artista, mas como pessoa. Enquanto preparava seu café, as memórias da noite passada começaram a fluir em sua mente. As reações do público, os olhares de admiração e a conexão que havia feito ao falar sobre sua arte a deixaram radiante. Maria percebeu que, ao compartilhar sua vulnerabilidade, havia criado um espaço seguro para que outros também se conectassem com suas próprias emoções. Era uma troca genuína que ela nunca havia esperado. Nesse momento, o telefone tocou. Era Clara. Oi, Maria. Eu só queria saber como você está se sentindo depois da exposição, disse a amiga, sua voz cheia de entusiasmo. Maria sorriu ao ouvir o tom animado de Clara, que sempre a apoiara. Estou me sentindo livre. Foi realmente incrível, Clara. Eu nunca pensei que poderia me abrir assim, respondeu Maria, sentindo a emoção transbordar. Eu sabia que você conseguiria. Você mostrou a todos a artista que realmente é, Clara exclamou. E você viu como as pessoas se conectaram com sua arte? Isso é o que importa. Você não precisa se preocupar com críticas, mas sim com o que sua arte significa para você e para os outros. A conversa continuou, e Maria começou a refletir sobre as palavras de Clara. O que realmente importava era a autenticidade que ela havia encontrado. As críticas de Roberto pareciam distantes agora, como ecos do passado que não a afetavam mais. Ela percebeu que cada falha, cada insegurança, havia contribuído para seu crescimento. A arte não era apenas sobre estética, era sobre a jornada, as emoções e as histórias que cada obra carregava. Com o passar dos dias, a vida de Maria começou a mudar. Ela se comprometeu a dedicar mais tempo à sua arte, explorando novas técnicas e estilos sem o medo de errar. Aquela chama de criatividade que havia se apagado por tanto tempo, agora ardia intensamente.
Maria começou a experimentar com cores mais vibrantes e temas que realmente a tocavam. As telas tornaram-se um reflexo de suas emoções e a alegria do processo criativo a envolveu. Além disso, as interações que teve na exposição não foram em vão. Ela começou a receber convites para participar de outros eventos artísticos e até mesmo colaborações com outros artistas. A confiança que havia conquistado a levou a sair de sua zona de conforto. Quando um amigo de Clara a procurou para uma exposição em grupo, ela não hesitou em aceitar. "Sim, eu adoraria participar", disse, sentindo a empolgação pulsar dentro de si. As lições aprendidas estavam se manifestando em sua vida de várias maneiras. Maria começou a ver as críticas como oportunidades de crescimento, não como barreiras. Quando um artista mais experiente a abordou durante um evento e fez comentários sobre sua obra, em vez de se retrair, ela fez perguntas, buscando entender a perspectiva dele. "O que você vê na minha arte?" perguntou, e a conversa fluiu naturalmente. Ela percebeu que estava se tornando mais aberta e receptiva, não apenas em relação às críticas, mas também em relação às opiniões e experiências de outras pessoas. As amizades que cultivou durante essa jornada também se fortaleceram. Clara tornou-se ainda mais próxima, sempre incentivando Maria a se expressar. Elas passaram a se encontrar com mais frequência, compartilhando risadas e confidências sobre arte e vida. As conversas profundas que tinham se tornaram um pilar de apoio mútuo, e Maria se sentia grata por ter alguém como Clara ao seu lado. E não era só Clara. Maria começou a criar novas amizades no meio artístico, conhecendo pessoas que compartilhavam suas paixões. As trocas de ideias e experiências a enriqueceram, e ela percebeu que cada pessoa tinha uma história única. A arte, como a vida, era um mosaico de conexões e emoções, e ela estava animada para explorar esse mundo. Com o tempo, a insegurança que antes a consumia foi substituída por uma nova perspectiva. Maria aprendeu a abraçar suas imperfeições e a valorizar sua jornada. Ela percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nas validações externas, mas na satisfação interna de ser fiel a si mesma. Cada pincelada era uma reafirmação de quem ela era e do que desejava transmitir ao mundo. Assim, a vida de Maria tomou um rumo diferente. Ela sabia que desafios ainda viriam, mas agora estava equipada com a força que cultivou nas noites de dúvida e nas conversas significativas. A artista que uma vez hesitou, agora caminhava com confiança, não apenas em sua arte, mas na vida. Cada dia era uma nova tela em branco, pronta para ser preenchida com experiências, emoções e a beleza da autenticidade. E ao olhar para o futuro, Maria sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Anos se passaram desde a exposição que transformou a vida de Maria. Ela continuava a pintar, mas mais importante ainda, havia se tornado uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor. A confiança que havia conquistado a ajudou a superar limitações que, um dia, pareciam intransponíveis. Quando olhava para trás, via uma mulher que carregava inseguranças e medos, mas que, através da arte, havia encontrado não apenas sua voz, mas também um propósito. Aquela jornada a levou a ensinar arte para crianças em um centro comunitário local. Ao ver os olhinhos curiosos e sonhadores de seus alunos, Maria se lembrava de si mesma, de como uma paleta de cores poderia ser uma ferramenta de liberdade e expressão. Ela incentivava cada criança a explorar suas emoções através da pintura, mostrando-lhes que não havia certo ou errado, apenas a beleza da autenticidade. Maria percebeu que a verdadeira arte não estava apenas nas galerias, mas em cada risada, cada traço de pincel e cada história contada por seus pequenos artistas. Com o tempo, a amizade com Clara se aprofundou. Elas tornaram-se parceiras não apenas nas artes, mas também na vida. Juntas, decidiram organizar uma exposição comunitária, onde artistas locais pudessem mostrar suas obras e compartilhar suas histórias. Maria se sentia realizada ao ver outros encontrando seu espaço, assim como ela havia feito. A força que antes buscava em si mesma agora a transbordava, e ela se dedicava a ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho. Maria também cultivou novas amizades no meio artístico, conhecendo pessoas que, assim como ela, haviam enfrentado suas batalhas. Essas conexões a enriqueceram ainda mais, e ela se tornou parte de um grupo de artistas que se reuniam regularmente para discutir suas obras e experiências. Cada encontro era uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e Maria se sentia grata por fazer parte de uma comunidade tão vibrante.
Com o passar dos anos, ela percebeu que o sucesso não era medido por prêmios ou reconhecimento, mas pela satisfação que sentia ao criar e ao impactar a vida das pessoas ao seu redor. As risadas e as histórias compartilhadas durante as aulas, as emoções que brotavam durante a exposição comunitária, tudo isso era mais valioso do que qualquer conquista material. Maria aprendeu que o verdadeiro sucesso era viver de acordo com seus valores e contribuir para a felicidade dos outros. Refletindo sobre sua trajetória, Maria se deu conta de que as falhas que antes a paralisavam agora eram apenas degraus em sua escada de crescimento. Cada erro a ensinou algo novo, cada desafio moldou sua resiliência. Ela se transformou em uma mulher mais forte, mais sábia e mais consciente de suas emoções. Aprendeu a aceitar a imperfeição como parte da vida, e isso a ajudou a viver em harmonia consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A amizade que desenvolveu com Clara e outros artistas não só a fortaleceu, mas também mudou sua forma de ver as pessoas. Antes, Maria costumava se sentir insegura e desconectada, mas agora ela enxergava beleza em cada história, em cada experiência. As amizades que cultivou tornaram-se um alicerce, uma rede de apoio que a ajudou a continuar evoluindo e aprendendo. Ela percebeu que juntos eram mais fortes e que a colaboração gerava uma energia criativa poderosa. Hoje, Maria vive rodeada de telas e pincéis, mas mais importante, vive cercada de amor e apoio. A paz que encontrou ao abraçar sua autenticidade se reflete em sua arte. Cada nova obra é um testemunho de sua jornada, uma representação de suas emoções e experiências. Ao olhar para o futuro, ela não apenas se sente animada, mas também profundamente grata por cada passo dessa trajetória. A artista que um dia hesitou agora brilha com uma luz própria, sabendo que sua jornada está longe de terminar. Ela continua a aprender, a criar e a inspirar, vivendo de acordo com as lições que aprendeu ao longo do caminho. Em um mundo repleto de incertezas, Maria encontrou a certeza de que a verdadeira beleza reside na autenticidade, na conexão e na celebração da vida em todas as suas formas. E ao olhar para as crianças que ensina, para as novas amizades que faz e para a arte que cria, ela sorri, ciente de que sua história é apenas uma parte de um grande e colorido quadro chamado Vida. Maria olhava pela janela de seu estúdio, onde o sol se punha, tingindo o céu com tons vibrantes de laranja e roxo. Era um espetáculo que nunca se cansava de contemplar. Cada dia, ela se lembrava das cores que havia descoberto dentro de si, e como essas cores a ajudaram a se transformar na mulher que era agora. Havia um tempo em que o medo a paralisava, e a insegurança ditava suas ações. Mas agora, cada pincelada em sua tela era um reflexo de sua jornada, um lembrete de que a beleza pode surgir mesmo das feridas mais profundas. Com a exposição comunitária se aproximando, Maria se sentia animada, mas também um pouco apreensiva. Seria o maior evento que organizariam até então, e a pressão era palpável. Clara, sempre ao seu lado, percebeu a hesitação e decidiu puxá-la para uma conversa. Maria, você não precisa carregar esse peso sozinha, disse Clara, olhando nos olhos da amiga. Olhe para tudo o que você já conquistou. Cada criança que você ensinou, cada artista que inspirou, isso é o que realmente importa. Maria sorriu, mas a dúvida ainda persistia. E se não for bom o suficiente? E se ninguém vier? Clara riu suavemente. E se você conseguir tocar o coração de apenas uma pessoa? Isso já é suficiente, não acha? A arte é feita para isso, para conectar, e você faz isso melhor do que ninguém. As palavras de Clara ecoaram na mente de Maria. Ela se lembrou das risadas e das histórias que compartilhou com seus alunos, das cores que floresceram em suas telas. A cada lembrança, a confiança crescia. Na noite da exposição, o centro comunitário estava repleto de vida. As crianças exibiam suas criações com orgulho, e as paredes ganhavam vida com as cores e emoções de cada artista. Maria observava a alegria nos rostos dos pequenos e a conexão entre os visitantes. Era um momento mágico, um verdadeiro testemunho de que a arte podia unir as pessoas. Mas, enquanto a noite avançava, algo inesperado aconteceu. Um crítico de arte renomado, que Maria nunca imaginou que pisaria em seu evento, entrou no espaço. O murmúrio se espalhou entre os convidados, e um frio na barriga tomou conta de Maria. Ela se perguntava se sua arte seria apreciada ou criticada. Contudo, em vez de se deixar dominar pelo medo, decidiu que era hora de agir. Com o coração acelerado, Maria se aproximou do crítico. Olá, sou Maria.
Esta é minha exposição e a de muitos jovens artistas. Espero que você possa sentir a essência do que fazemos aqui. O crítico, surpreso pela abordagem direta, sorriu. É difícil não sentir. A autenticidade transborda em cada obra. Você criou um espaço incrível aqui. As palavras dele foram como um bálsamo para a alma de Maria. Ela percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, estava vivendo sua verdade e inspirando outros a fazerem o mesmo. E naquele momento, ela entendeu que o verdadeiro sucesso não estava nas palmas ou nos prêmios, mas na capacidade de tocar vidas e fazer diferença. Os dias passaram e, em meio a todas as mudanças, uma nova oportunidade surgiu. O crítico, impressionado com a paixão e a autenticidade de Maria, ofereceu a ela uma chance de expor suas obras em uma galeria renomada. Era o tipo de reconhecimento que muitos sonham, mas para Maria, significava muito mais do que isso. Era uma validação de sua jornada, uma confirmação de que cada passo dado foi um passo na direção certa. Enquanto Maria se preparava para essa nova fase, ela refletiu sobre tudo o que aprendeu. Cada falha, cada dificuldade, cada momento de insegurança a havia moldado, e agora ela se sentia plenamente viva. E ao olhar para Clara e os jovens artistas ao seu redor, percebeu que não estava sozinha. As amizades que cultivou se tornaram seu alicerce. Vamos juntos, não é? Disse Maria a Clara com um brilho nos olhos. Claro, sempre, respondeu Clara, segurando a mão da amiga. Estamos apenas começando. Com as palavras de Clara ecoando em sua mente, Maria sentiu uma nova chama de esperança. Ela sabia que cada passo à frente seria uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e que, mesmo diante do inesperado, sempre haveria beleza a ser encontrada. Maria, agora mais do que nunca, estava pronta para abraçar seu futuro. A arte, a amizade e a autenticidade que cultivou se tornaram suas maiores aliadas, e enquanto se preparava para a nova exposição, ela olhou mais uma vez para as crianças que ensinava. Com um sorriso no rosto, decidiu que, independentemente do que acontecesse, continuaria a inspirar e a acreditar na magia da vida. Convidamos você a refletir sobre sua própria jornada. Quais são os desafios que você superou? Que lições aprendeu? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos celebrar a beleza da vida em todas as suas formas. Se você se sentiu tocado por essa história, curta, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar a compartilhar mais narrativas que inspiram e iluminam. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar a criar este espaço de troca e crescimento. Vamos juntos nessa jornada.